Semana passada acabei esquecendo de gravar, né? Às vezes a gente está atrapalhado e acaba esquecendo das coisas. Mas enfim, agora estamos gravando, então essa semana não vai ficar sem a aula deste semestre. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre indutância e circuitos que têm indutores. A letra L no nome do circuito significa indutor. Então, circuito RL é resistor e indutor. LC é indutor e capacitor. RLC é resistor, indutor, capacitor. A gente começa falando então da indutância. Vamos falar primeiro de indutância mútua. O que seria indutância mútua? É quando nós temos dois objetos e um deles afeta o outro. Então, por exemplo, digamos que nós temos duas bobinas, uma bobina 1 e uma bobina 2, conforme o desenho aqui. A bobina 1 é a grande, a bobina 2 é a pequena. Na bobina 1 passa uma corrente I1. Na bobina 2, inicialmente, não tem nenhuma corrente passando. Se a corrente 1 da bobina 1 variar, a variação da corrente vai causar uma variação no campo. A variação no campo vai causar uma variação de fluxo elétrico na bobina 2. E aí vai surgir uma corrente induzida na bobina 2. Essa corrente induzida, a gente diz que ela veio de uma indutância mútua, porque foi a indução de de 1 sobre 2. Tá? Então, inicialmente, a gente tem uma corrente I1 na bobina 1. Essa corrente produz um fluxo magnético através da bobina 2. O fato de existir o fluxo não quer dizer muita coisa, tá, pessoal? É só quando tem a variação do fluxo no tempo, aí sim aparece a corrente induzida. Então, o efeito de indução não depende apenas da existência do fluxo magnético, mas sim da variação do fluxo com o passar do tempo. Então a gente define assim: indutância mútua. Se a corrente na bobina 1 varia, o fluxo magnético varia também. Esse fluxo magnético passando pela região da bobina 2 induz uma fêmea induzida na bobina 2, que por sua vez gera a corrente induzida na bobina 2. Então a gente chama de indutância mútua porque a bobina 1 exerce esse efeito sobre a bobina 2. E aí nós vamos ver que a recíproca é verdadeira. Se varia a corrente na bobina 2, isso também gera uma indutância sobre a bobina 1, justificando o nome de indutância mútua. Como é que a gente escreve matematicamente isso? A gente escreve assim, ó. A gente chama de fêns mutuamente induzidas. Então, quem seria ε2? A fêmea induzida na bobina 2. Quem é que induz a fêmea na bobina 2? A variação da corrente na bobina 1. Então, vejam só, ε2, a fêmea induzida na bobina 2, é escrita como menos M. Esse termo M aqui é novo, tá, pessoal? Esse termo M é o que nós chamamos de indutância mútua entre as bobinas 1 e 2. Vejam que é o mesmo M, ele depende das bobinas, das duas. Então, tanto na fêmea induzida sobre a bobina 2, quanto na fêmea induzida sobre a bobina 1, é o mesmo M, desde que sejam as mesmas bobinas 1 e 2. Desde que seja o mesmo par de bobinas, né? A bobina 1 não precisa ser igual à bobina 2, mas o par 1 e 2 tem que ser o mesmo par para o M ser o mesmo. Então, a gente diz que a fêmea induzida é menos a indutância mútua vezes a variação de corrente. Mas vejam bem, é a variação de corrente na bobina 1 que gera a fêmea na bobina 2. Da mesma forma, é a variação na corrente da bobina 2 que gera a fêmea na bobina 1. E o termo de indutância mútua, então, é um fator que multiplica a variação de corrente e que nos dá, através dessa multiplicação, a fêmea induzida na outra bobina em relação à corrente variando em uma bobina. Como é que a gente calcula esse M? Então, o M é calculado dessa forma que está mostrada aqui embaixo, tá, pessoal? Essa indutância mútua, ela pode ser calculada assim:
número de espiras na bobina 2 vezes fluxo magnético na bobina 2 dividido pela corrente na bobina 1. Tá? Vejam bem, não pode ser o número de espiras e o fluxo magnético e a corrente da própria bobina 2, porque senão seria um efeito de autoindutância, seria só coisas da bobina 2 agindo sobre ela mesma. Não, o que nós estamos considerando aqui é que o fluxo na bobina 2 está relacionado com a variação da corrente na bobina 1. E da mesma forma, o fluxo na bobina 1 está relacionado com a variação de corrente na bobina 2. Por isso que a gente chama esse termo aqui de indutância mútua. Então, a indutância mútua pode ser calculada por número de espiras da bobina 2, vezes fluxo magnético através de cada espira da bobina 2, dividido pela corrente na bobina 1. Isso aqui vai dar exatamente o mesmo número que se a gente fizer número de espiras da bobina 1 vezes fluxo magnético através de cada espira da bobina 1 dividido pela corrente na bobina 2. Então é importante vocês saberem essas definições aqui, tá, pessoal? Que a fé induzida na indutância mútua é menos M, onde M é a indutância mútua, vezes dI dt. Lembrando que a FEM em uma bobina tem a ver com a variação da corrente na outra, e a indutância mútua é calculada por número de espiras vezes fluxo dividido pela corrente na outra bobina. Nós não vamos fazer muitas contas com isso aqui, tá, pessoal? Nós vamos trabalhar mais com a autoindutância. Mais importante aqui é entender a relação de que é a variação de corrente num que afeta a FEM induzida da outra e que a indutância mútua depende do número de espiras, do fluxo magnético e da corrente na outra bobina. Qual é a unidade de indutância? Bom, no sistema nacional, a unidade de indutância é o Henry. Quanto vale 1 Henry? 1 Henry equivale a 1 Weber por ampere, ou 1 volt vezes segundo por ampere. Tá, mas volt sobre ampere a gente já viu, certo? Delta V sobre I é igual a R. Então, 1 Henry pode ser escrito de várias formas. Nós vamos escrever como Henry, tá? Mas é bom saber que ele é equivalente a Weber por ampere, que é a mesma coisa que volt vezes segundo por ampere, que é a mesma coisa que ohm vezes segundo. E nós também podemos escrever como joule por ampere ao quadrado. Um exemplo prático da indutância mútua. Aqui no Brasil não é muito comum, tá? Esse é um exemplo mais de fora, mais de Austrália, Estados Unidos, Europa. O pessoal tem essas escovas mecânicas ou eletrônicas que vocês ligam o botãozinho ali, ela gira e ajuda na escovação. Então, dentro dessa escova não tem uma pilha, não tem bateria dentro da escova. Opa, desculpa. Na escova, a gente não troca a pilha dentro dela. Tem uma bateria dentro da escova, que é uma bateria recarregável. E aí, como é que recarrega essa bateria? Ah, coloca na base, certo. Mas aqui na base não tem contato metálico da base com a escova. Ah, mas se não tem contato metálico da base com a escova, como é que a corrente que vem aqui da força da parede vai conectar lá com a bateria que está dentro da escova? Aí é que tá, ela carrega por indução. O que isso quer dizer? Aqui dentro da base, na verdade tem uma bobina. Como a corrente que vem da rede elétrica é uma corrente alternada, isso quer dizer que a corrente que passa nessa bobina aqui é sempre variável. Ela está sempre alternando entre um máximo e um mínimo. Como a corrente é variável, isso gera um efeito de indutância mútua na outra bobina que tem dentro da escova. E aí,
a passagem de corrente aqui gera um fluxo variável, esse fluxo variável gera uma corrente induzida aqui, e essa corrente induzida, então, é usada para recarregar a bateria da escova. Então, é o processo de carga por indução, ao invés de ser o processo de carga por condução. Esse é um exemplo de aplicação da indutância mútua. Agora vamos falar de indutores. O que são indutores? São dispositivos do circuito que são colocados no circuito justamente para gerar o efeito de indução. Então, além de haver a indutância mútua, que a gente acabou de discutir, quando a corrente elétrica varia num circuito, também há uma variação de fluxo magnético no próprio circuito onde a corrente circula. Então, a gente chama isso de autoindutância, tá, pessoal? Se existe, por exemplo, uma bobina num circuito e a corrente do circuito varia, aquela bobina gera uma indutância sobre o próprio circuito onde ela está incluída. Então, isso dá origem a uma FEM induzida sobre o próprio circuito. E a gente chama essa FEM de FEM autoinduzida, para deixar claro que a origem é a variação de corrente no próprio circuito, não a variação de corrente numa outra bobina em outro circuito. Então, por exemplo, digamos que nós temos o caso mais simples possível, tá? Uma fonte ligada numa bobina. Se só tiver a fonte e a bobina, se for uma fonte contínua, não vai acontecer nada, né, pessoal? Porque a corrente vai ser constante e a bobina vai simplesmente ter um fluxo de corrente constante aqui. Porém, se de alguma maneira a gente consegue variar a corrente do circuito, mexendo na fonte, quando a corrente do circuito varia, isso vai variar o fluxo magnético dentro da própria bobina. E quando o fluxo magnético dentro da própria bobina varia, isso gera uma corrente induzida no próprio circuito. Então, ocorre a autoindutância quando? A autoindutância ocorre quando a corrente I na bobina varia e o fluxo variável através da bobina induz uma FEM nela mesma, não em outra bobina. Quando nós trabalhamos com autoindutância, nós usamos a letra L para indutância, ao invés de usar a letra M, tá? Então, a letra M é para indutância mútua, a letra L, que nós vamos usar bem mais, é para autoindutância. E aí, como é autoindutância, ela é escrita como o número de espiras da bobina, vezes o fluxo através da bobina, fluxo magnético, dividido pela corrente que passa na bobina. É tudo relativo à mesma bobina, porque é uma bobina só, não tem outra na volta. E nós podemos dizer o seguinte, a FEM autoinduzida no circuito, que nós vamos chamar depois apenas de FEM induzida, se não tiver indutância mútua, essa FEM autoinduzida, ela vai ser dada por menos L dI dt. Então, vejam bem, a FEM autoinduzida depende da indutância, e a indutância depende de quem? Do número de voltas e do fluxo magnético e da corrente na bobina, e ela também depende de dI dt. O que é dI dt? A variação de corrente no circuito. Vejam que se não tem variação de corrente, dI dt é zero, e aí não tem FEM induzida. Bom, nos casos onde não tem como confundir indutância mútua com autoindutância, a gente chama a autoindutância simplesmente de indutância. É o que eu vou fazer daqui para frente, tá, pessoal? Nós vamos deixar a indutância mútua como um conhecimento que a gente adquiriu, mas não trabalhou muito em exercícios. E nós vamos trabalhar em exercícios agora, sempre que eu chamar de indutância, eu estou falando da autoindutância. Então, o indutor é um elemento de circuito cujo objetivo é criar uma corrente que se opõe às variações de corrente no circuito. Vejam bem, o indutor é contra a variação da corrente, não necessariamente a passagem de corrente. Como é que a gente representa um indutor ou um reator no circuito? A gente representa por uma bobina. Então, a gente pode representar assim por umas voltinhas, que é mais fácil,
Ou a gente pode pegar um desenho de uma bobina mesmo e colocar, tá? No diagrama de circuitos a gente usa isso aqui. Então aqui temos um circuito. Temos uma fonte variável de FEM. Por que que a FEM tem que ser variável? Para variar a corrente. Lembrem que se não tem variação de corrente, não tem FEM autoinduzida. E essa FEM está ligada, então, num indutor. O indutor, o que que é um indutor na prática? É uma bobina, tá, pessoal? Uma bobina funciona como um indutor. Como é que vai ser a diferença de potencial entre os pontos A e B? A diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser a diferença de potencial no indutor. A diferença de potencial no indutor sempre pode ser escrita assim, pessoal. ΔV no indutor é igual a indutância vezes dI dt. Primeira conclusão, se não tiver variação de corrente no circuito, a DDP nos terminais do indutor é zero. O que isso quer dizer? O potencial no ponto A e o potencial no ponto B são iguais. A diferença entre eles é zero. Não é potencial zero, tá, pessoal? É diferença de potencial igual a zero. O que quer dizer que o potencial A é igual ao potencial em B. Quando é que isso acontece? Acontece quando a gente tem simplesmente um fio, certo? Então, aqui nós já tiramos a primeira conclusão. Quando a variação de corrente no circuito for zero, o indutor se comporta como se fosse simplesmente um fio que deixa passar corrente sem oferecer resistência. Tá, estou falando de um indutor ideal, tá, pessoal? A gente sabe que na prática nenhum elemento que passa corrente tem resistência realmente igual a zero. Mas vamos considerar que a resistência do fio da bobina aqui é tão baixa que é como se fosse zero. Enfim, a variação de potencial entre os terminais do indutor é indutância vezes variação da corrente no tempo. Se não houver variação na corrente no tempo, não tem diferença de potencial e aquele objeto se comporta como se fosse um fio. Lembrem-se de uma coisa. A FEM autoinduzida se opõe às variações de corrente no circuito, o que não quer dizer que a FEM induzida está sempre contra a corrente. Ela não está sempre contra a corrente, ela está contra a variação da corrente. Por que que isso é importante? Olha esses 4 exemplos aqui, tá? Vamos começar com a letra A. O que acontece se a gente tem um resistor e tem uma corrente passando ali? Bom, a gente sabe que quando a gente vai do ponto A para o ponto B, o potencial diminui, certo? Então, a diferença de potencial ΔV, quando a gente vai de A para B, é uma diferença de potencial que... Ah, tá, ele botou o contrário aqui. Tá, por isso que não tem diferença, tá? Então, ele está querendo dizer aqui, quando a gente tem uma corrente passando por um resistor, AB, que ele está chamando aqui, é o potencial em A menos o potencial em B, que é o contrário do que a gente chama de ΔV, tá? Então, cuidado com isso aqui, que esse livro aqui faz aquela coisa de botar as coisas ao contrário. Então, quando a gente tem corrente fluindo de A para B, o potencial diminui de A para B. O que eu estava tentando escrever era isso aqui. A ΔV, que é o final menos inicial, é negativo. Tá? Por quê? Porque ao passar pelo resistor, parte da energia potencial é convertida, da energia potencial elétrica é convertida em calor. Então, a gente perde energia potencial elétrica, o que quer dizer que o potencial elétrico diminui, porque potencial é energia potencial sobre unidade de carga, então a gente tem uma DDP negativa. Agora, olha na letra B. Um indutor com corrente constante fluindo de A para B. Não tem diferença de potencial através dele. Por quê? Quando a corrente é constante, dI dt igual a zero. Quanto é que é a diferença de potencial através do indutor? L dI dt. Então, quando a gente tem dI dt igual a zero, a diferença de potencial é zero.
Ou seja, quando a corrente no circuito é constante, o indutor se comporta apenas como um fio, e a fém induzida é zero. Agora, o que acontece se tem uma corrente crescente variando no circuito? Então, letra C, um indutor com a corrente crescente I fluindo de A para B. Vejam bem, nesse caso, dI dt é maior que zero. A corrente está crescendo no sentido para a direita. A fém autoinduzida é contra a variação da corrente. Qual é a variação da corrente? É ficar maior para a direita. Então, contra a variação de aumentar para a direita, aparece uma fém induzida para a esquerda, que é contra a tendência de aumentar para a direita. Agora, se a gente tem o indutor com corrente para a direita também, só que a corrente é decrescente, o valor da corrente está diminuindo com o tempo. Ela começa em 2 amperes, depois ela passa para 1 ampere à medida que passa o tempo, depois ela cai para 0,5 ampere. Então, vejam que nesse caso, a corrente é para a direita, mas a variação é decrescente, ela está ficando cada vez menor. Então, contra o decréscimo da corrente, aparece uma fém induzida no mesmo sentido da corrente. Ué, mas por que ali a fém induzida era contra a corrente e aqui a fém induzida é a favor da corrente? Porque não adianta só olhar o sinal da corrente, pessoal, tem que olhar a variação da corrente. Então, quando a corrente é para a direita e está crescendo, aí o indutor diz, não quero saber de crescimento. Aí ele vai contra o sentido da corrente. Agora, quando a corrente está indo para a direita, mas ela está diminuindo de valor com o tempo, aí o indutor diz, não quero saber de diminuição. E vai uma fém induzida no mesmo sentido que a corrente estava circulando, porque aí vai ser contra o decréscimo. Ok, pessoal? Então vejam bem que o que importa mesmo é a variação da corrente, não só o sentido da corrente em si. Vamos falar um pouquinho de energia. Bom, a gente já viu que tem energia potencial elétrica, né? Será que não existe energia potencial magnética também? Por que não existiria? Então, vamos considerar o seguinte, nós temos uma fonte variável de fém. Quando a gente varia a fém da fonte, isso acaba variando a corrente no circuito. Se tiver variação da corrente, vai ter uma fém induzida aqui devido ao indutor. Então, vamos considerar o seguinte, a fonte fornece energia, certo? A gente já viu que nós podemos calcular a potência fornecida pela fonte, né? E a potência fornecida pela fonte é o produto da corrente pela fém da fonte. O que é potência? Potência é energia convertida por unidade de tempo. Então, a fonte fornece energia para o indutor, enquanto a corrente no circuito varia. O que acontece com essa energia que a fonte fornece para o indutor? Ela é dissipada na forma de calor? Não, porque a gente está considerando que o indutor tem resistência zero. Então, vamos ver aqui. Quanto é a potência fornecida? Essa equação que eu estava colocando aqui. A fonte fornece uma potência que é a fém. Aqui eu estou chamando de ΔV AB, tá, pessoal? Ou seja, diferença de potencial entre os pontos A e B, que são os terminais da fonte. Eu não estou chamando de fém porque ela não é uma coisa constante, ela é uma coisa que varia com o tempo. Então, se a gente pensa que a corrente inicial é zero, e que o indutor possui uma resistência nula, a gente pode escrever isso aqui. A potência que chega no indutor pode ser escrita como L, que é a indutância, vezes dI dt, que é a variação de corrente, vezes a corrente que passa no indutor. Notem que esse termo aqui, o que é isso, pessoal? É justamente a ΔV no indutor, que é igual a fém autoinduzida, que eu tinha chamado de autoinduzida, que eu vou chamar só de fém induzida daqui para frente. Se eu pego esse dt e passo multiplicando para lá, eu fico com potência vezes dt é igual indutância vezes corrente vezes dI.
Quem já fez equações diferenciais sabe que, se essa equação aqui é verdadeira, então também vai ser verdadeiro que a integral desse lado da equação vai ser igual à integral do outro lado da equação, sendo que nesse lado a gente integra em dt e naquele lado a gente integra em di. Então, quando a gente faz isso, a gente pode chegar numa relação entre a potência e a indutância. A gente também pode escrever assim, o que é potência? Potência é du dt, certo? Taxa de variação da energia em função do tempo. Eu estou dizendo o seguinte, qual é a variação de energia que tem no indutor? É uma variação de energia magnética, porque o indutor gera um campo magnético dentro dele. E aí, se eu substituo P ou dt multiplicando do lado de P, fica du igual a P dt. Então, du é exatamente a mesma coisa que eu tinha do lado esquerdo da equação antes. E eu posso reescrever a equação assim, du é igual a L di dt. E aí eu posso calcular a energia fornecida ao indutor durante o aumento da corrente, desde zero até um valor I. Então, aquela integral que eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer desde a corrente inicial, que eu estou considerando que era zero, até a corrente final, que eu vou considerar que é I. E aí vai ficar assim, a energia potencial magnética armazenada no indutor é a integral de du, que deve ser igual à integral de zero aí, de L vezes I vezes di. E, finalmente, eu vou chegar nessa relação aqui. A energia potencial magnética armazenada em um indutor é 1/2 vezes a indutância vezes a corrente ao quadrado. Lembra que o capacitor também armazenava energia, só que o capacitor armazenava energia potencial elétrica, certo? O indutor faz uma coisa parecida. Ele armazena energia potencial, só que ela não é elétrica, ela é magnética. No capacitor, a gente tinha um campo elétrico entre as placas, e lá ficava armazenada energia potencial elétrica. No indutor, nós temos um campo magnético no interior da bobina. E nesse campo magnético fica armazenada essa energia potencial magnética, que é dada por 1/2 vezes a indutância vezes a corrente ao quadrado. Depois que a corrente atinge o valor final I, não tem mais variação de corrente no circuito e nenhuma energia adicional é fornecida ao indutor. Então, vejam bem, o indutor vai armazenar energia potencial enquanto tiver variação de corrente no circuito. Depois que a corrente virou constante, aí o indutor mantém aquela energia que ele tem e não armazena mais e nem perde a energia que ele tem. Agora, o que acontece se a corrente diminuir de I até zero? Nós falamos para um caso ali onde a gente tinha a corrente em função do tempo aumentando, né? A gente considerou que a corrente aumentava em função do tempo. O que acontece se a gente liga um indutor no circuito onde a corrente faz ao contrário, onde a corrente diminui em função do tempo? Por exemplo, a gente tinha uma corrente I no início e essa corrente vai diminuindo até um valor zero. Aí, ao invés do indutor armazenar energia potencial magnética, o indutor libera a energia potencial magnética dele para manter a corrente circulando no circuito. Ou seja, no caso onde a gente tem a corrente diminuindo de um valor até zero, o indutor passa a atuar como se fosse uma fonte, fornecendo energia para o circuito até que a sua energia potencial magnética armazenada acabe. Se vocês pensarem bem, é a mesma coisa que o capacitor fazia, certo? O capacitor, quando descarrega, transforma a sua energia potencial elétrica que ele tinha armazenada em corrente do circuito. Ok, mas onde fica armazenada a energia potencial magnética? Já falei disso, né, pessoal? A energia potencial magnética fica armazenada no campo magnético dentro do indutor.
A energia potencial magnética por unidade de volume acumulada no indutor é chamada de densidade de energia magnética. A energia potencial magnética por unidade de volume pode ser calculada assim: U minúsculo, densidade de energia magnética, igual o valor do campo dentro do indutor ao quadrado, campo magnético, né, B ao quadrado, sobre 2 vezes μ0, que é aquela constante de permissividade do vácuo. Se houver material magnético no interior do indutor, aí μ0 deve ser substituído por μ, onde μ é justamente a constante magnética do material vezes μ0. Ou seja, o μ0 aqui é considerando que é vácuo ou ar dentro do indutor. Se for um material diferente, aí a gente tem que multiplicar o μ0 pela constante magnética do material. Mas a equação tem o mesmo formato. Campo magnético ao quadrado sobre 2 vezes a permissividade magnética. Bom, pessoal, agora que nós falamos dos indutores, vamos ver como é que os indutores se comportam em circuitos. Então, vamos começar com o circuito RL, ou seja, circuito que tem resistor e indutor. Vejam esse circuito aqui. Nós temos uma fonte, uma chave, um resistor, um indutor e outro ramo do circuito aqui embaixo e outra chave. Tá, primeira coisa, pessoal, para ser um circuito RL, ele só pode ter fonte, resistores e indutores. Não quer dizer que precisa ser um resistor só e um indutor só. Pode ter vários resistores e vários indutores. Só não pode ter capacitores, porque senão aí seria RLC. Então, o que acontece nesse circuito se ele começa com o indutor descarregado? Bom, a função do indutor no circuito é tornar mais difícil a ocorrência de variações bruscas de corrente. Isso é muito importante, né, pessoal? Uma variação brusca de corrente no circuito pode queimar os componentes. Então, o indutor é muito útil porque ele torna difícil a ocorrência de variação brusca de corrente. Então, quando a gente quer manter uma corrente constante ou quando a gente quer suavizar as variações de corrente, nós devemos colocar um indutor no circuito. Então, vamos considerar que inicialmente as duas chaves estão abertas. Quando a chave 1, essa aqui de cima, é fechada, começa a circular corrente no circuito. Então, o que acontece com a corrente? Ela estava num valor 0, 0, 0, de repente a chave foi fechada. A tendência da corrente é dar um salto e passar para um determinado valor de corrente I. Quando não tem um indutor, isso aqui é o que acontece com a corrente. Ela começa no valor 0 e quando a gente fecha a chave, ela salta instantaneamente para o valor I. Quando tem o indutor no circuito, nós vamos ver que a corrente, ao invés de saltar instantaneamente para o valor I, ela vem no valor 0 e quando a chave é ligada, ela aumenta até chegar no valor I. Ou seja, não é um salto instantâneo, é um procedimento mais suave de aumento da corrente. Por isso, o indutor evita picos de corrente no circuito, o que é uma coisa muito útil. Então, vejam que quando a chave 1 é fechada, quando essa chave aqui conecta o circuito aqui, na verdade, começa a circular corrente no circuito, mas essa corrente vai aumentando gradativamente. E a taxa de aumento da corrente depende do valor da indutância. Então, considerando que a corrente é I em um instante t, depois da chave ter sido fechada, a gente pode calcular as diferenças de potencial entre os terminais do resistor e do indutor. Vocês lembram da lei das malhas? A lei das malhas diz que a soma de todas as variações de potencial ao longo de uma malha fechada é 0, certo? Então, nós vamos aplicar a lei das malhas nessa malha inicial aqui de cima, ó. Essa malha aqui. Tá? Então, como é que é a lei das malhas?
a variação de potencial no resistor, I vezes R, tá? Isso aqui a gente está acostumado a calcular, né, pessoal? Quando a gente fez lá circuitos de resistores, a gente via que a diferença de potencial no resistor é I vezes R. Como é que é a diferença de potencial no indutor? A gente aprendeu na aula de hoje que ela é L vezes dI dt. Então, de acordo com a lei das malhas de Kirchhoff, nós vamos ter o seguinte: a fenda fonte menos a parte da energia potencial, que é convertida em calor no resistor, menos a parte da energia potencial, que é convertida em energia potencial magnética dentro do indutor, tem que ser igual a zero. Lei das malhas. Epsilon menos I vezes R menos L dI dt igual a zero. Então, se a gente olha para essa equação, a gente pode escrever ela assim: dI dt, isolando aqui, é igual a epsilon sobre L menos R sobre L vezes I. Lembrando que epsilon é a fenda fonte, é uma fonte constante, tá, pessoal? E R é a resistência do resistor, L é a indutância do indutor e a corrente. Então, o que acontece no instante inicial? No tempo zero, quando a chave é fechada, a corrente inicia com valor zero. Então, a taxa inicial de variação de corrente é dI dt igual a epsilon sobre L. Da onde eu tirei isso? Ora, se a corrente vale zero no instante inicial, esse termo aqui vale zero no instante inicial, e aí dI dt é epsilon sobre L. Então, a taxa de variação inicial da corrente depende da fenda fonte e da indutância do indutor. Quanto maior for a indutância, mais lentamente a corrente aumenta. Vejam bem, é epsilon dividido por L. Então, quanto maior a indutância do indutor, mais devagar a corrente aumenta. À medida que a corrente aumenta, dI dt se torna menor, certo? Porque quanto mais perto do valor máximo da corrente, menor é a variação da corrente. Então, isso indica que a corrente vai se aproximando de um valor estacionário final I. Quando esse valor for atingido, o que vai acontecer? Quando a gente chega no valor final de corrente, aí dI dt vai ser zero. E se dI dt é zero, fica epsilon sobre L igual a R sobre L vezes I. Quando a gente coloca isso na equação, a gente chega a essa conclusão. Quando a corrente chega ao seu valor final, dI dt cai a zero, ou seja, a corrente não varia mais, de forma que a gente tem a corrente final igual a epsilon sobre R. Moral da história: a corrente final não depende da indutância. Então vejam que o indutor é um dispositivo muito interessante. Ele faz a corrente aumentar mais lentamente, mas ele não muda o valor final da corrente do circuito. Por isso, aquele gráfico que eu tinha feito aqui no início para vocês, tá, pessoal? Se a gente simplesmente liga o circuito sem indutor, a corrente vem e, pum, salta para o valor I. Com o indutor, o que acontece? A corrente tenta aumentar rápido, mas o indutor gera uma fenha induzida contra o aumento da corrente. Essa fenha induzida contra o aumento da corrente faz com que a corrente vá aumentando devagarinho. Quanto mais a corrente aumenta, menor a variação de corrente. Quanto menor a variação de corrente, menor a fenha induzida. Até chega um ponto que a corrente não varia mais, a fenha induzida cai a zero, e aí a corrente estabiliza no valor final. Então, isso é o que nós temos para o circuito onde nós temos resistores e indutores. Então, circuito LR. Antes da gente passar aqui para o comportamento em função do tempo, deixa eu fazer uma troca. Vamos ver uma simulação aqui rapidinho. Então vejam que aqui tem dois circuitos, tá?
No circuito de cima tem fonte, lâmpada, que é um resistor, e um outro resistor. No circuito de baixo tem fonte, com a mesma capacidade da fonte de cima, lâmpada, com as mesmas características da lâmpada de cima, resistor, com as mesmas características do resistor de cima, mas ele tem uma coisa a mais, ele tem um indutor. Então, o que acontece no circuito? Vamos pegar aqui o gráfico de corrente. O que acontece no circuito que não tem indutor, que tem só a fonte, a lâmpada e o capacitor? Vejam que a corrente começa com valor 0 e quando a gente fecha a chave, pum, a lâmpada acende instantaneamente. A corrente salta para um valor e fica constante sempre naquele valor. Eu poderia até aumentar a escala aqui. Vamos fazer de novo aqui. Então, olha só. Fechei a chave, a corrente caiu a 0. Corrente 0, não tem nada. Quando a gente fecha aqui a chave, a lâmpada acende com brilho total e a corrente salta de 0 para o valor máximo dela, que é um pouquinho acima de 1. O que acontece quando eu tenho o indutor? Olha aqui o que acontece quando eu ligo o indutor, o circuito com o indutor. A corrente começa devagarinho e vai aumentando aos poucos, e o brilho da lâmpada vai aumentando devagarinho, mas depois de um certo tempo, o que acontece? A corrente no circuito de baixo é idêntica à corrente no circuito de cima. As lâmpadas têm o mesmo brilho. Por quê? A corrente final é exatamente a mesma para o circuito sem indutor e com indutor. O que muda? O que muda é a variação dessa corrente com o tempo. Então, vamos abrir aqui de novo. Ó, a corrente está no valor 0. Aí eu fecho aqui e eu vejo que a corrente agora vai mudando gradativamente. Ela não dá um salto. Ela vai aumentando lentamente até se estabilizar num valor que é um pouco acima de 1. Aqui, no caso, eu inverti a posição do medidor, então ele está medindo a corrente no sentido contrário, tá? Por isso que ficou o sinal contrário. Mas o importante é ver que, nesse caso aqui, a gente tem um salto abrupto de corrente. A gente liga e, pum, a corrente salta para o valor e a lâmpada já liga com brilho máximo. No caso de baixo, não. A gente fecha aqui e vai gradativamente aumentando. O brilho da lâmpada vai aumentando aos pouquinhos também. Então, esse é o efeito do indutor em um circuito, tá, pessoal? O que acontece, já adiantando o serviço aqui? Deixa eu parar aqui essa animação e o que acontece se agora eu colocar mais um ramo no circuito. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, ó, pessoal, vou puxar esse circuito aqui para cima. Agora pode esquecer o circuito lá de cima, tá? Era só para comparar com o de baixo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar mais um ramo nesse circuito de baixo. Então, vou colocar aqui um fio, vou colocar aqui uma chave, vou colocar um outro fio e vou conectar o circuito aqui. Então, agora o circuito de baixo. Vejam só, a parte de cima não muda se eu deixar essa chave aberta, tá? Então, quando eu fecho a chave aqui, a corrente começa a circular devagarinho e vai aumentando, o brilho da lâmpada vai aumentando também. Até que vai chegar num valor constante de corrente. O que aconteceu com a energia magnética do indutor nesse processo? Nesse processo, a energia magnética do indutor aumentou. Agora, o que acontece se eu desligar essa parte do circuito e ligar a parte de baixo do circuito? Ah, não, tá, não vai funcionar assim, desculpa. Ó, agora eu fiz um curto-circuito aqui, ó. Eu liguei só a fonte e a lâmpada. Tá, não deixa que a segunda parte a gente vai fazer depois. Volta aqui para o PPT. Depois eu mostro a parte
do descarregamento do indutor. Não pode fechar a chave, porque senão a corrente morre, e aí quando a corrente morre, o indutor descarrega. Então, olha só, porque tem que ter o campo magnético, né? E para ter campo magnético tem que ter corrente passando. Se corta totalmente a corrente, morre a energia do campo magnético. Então, voltando aqui para a equação das malhas, tá? Essa é a equação da lei das malhas que a gente tinha visto. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos isolar o termo com corrente, tudo que tem corrente do lado esquerdo. E nós vamos deixar o termo que tem tempo, o dt, do lado direito. E aí nós vamos fazer aquilo que se aprende em equações diferenciais. Nós vamos integrar cada lado da equação em relação à variável que ele corresponde. Então, do lado esquerdo, nós vamos fazer uma integral de corrente e do lado direito nós vamos fazer uma integral de tempo. Então, fazendo a integral do tempo zero, quando a corrente é zero, até o tempo t, quando a corrente é i. Bom, nós temos que saber integrar essa função aqui. A integral dessa função, na verdade, dá ln desse argumento aqui de baixo. Então, o resultado é ln de i menos epsilon sobre r, dividido por menos epsilon sobre r, menos r sobre L vezes t. Isso nos leva a essa equação aqui. O que essa equação está nos dizendo? A corrente com circuito onde tem um indutor vai ser igual a epsilon sobre r, que é o valor máximo, que é o valor que a corrente teria se não houvesse indutor, multiplicado por um termo 1 menos e na menos r sobre L vezes t. Ou seja, a corrente aumenta exponencialmente. E esse aumento exponencial, na verdade, a gente viu ali no simulador, né? Vai acontecendo gradativamente. Esse aumento exponencial depende da indutância do indutor. Então, aqui a gente tem um gráfico de corrente versus tempo no circuito RL. Vejam que a corrente sai de zero e ela aumenta gradativamente em direção ao valor máximo, que seria epsilon sobre R. Vejam que aqui o termo exponencial é elevado a R sobre L. Lembra lá do circuito RC? No circuito RC nós tínhamos uma constante de tempo chamada constante RC, né? Aqui nós também temos uma constante de tempo, só que é a constante de tempo LR. Na verdade, L sobre R. É importante dizer que é R sobre L, né? Porque lá era R vezes C. Aqui é R sobre L nesse parte do... Vamos de novo. Aqui nós temos a exponencial de menos R sobre L vezes T. Então, quando o tempo for L sobre R, aí vai ficar R sobre L vezes L sobre R, e isso vai dar 1, certo? Então, quando o instante de tempo for igual à indutância sobre resistência, a corrente cresceu para 63% do valor final. Por isso está marcado aqui, ó, quando o instante de tempo é exatamente igual ao valor de indutância sobre resistência, esse instante de tempo aqui, o valor de corrente correspondente é 63% do valor da corrente máxima. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque aí esse termo aqui vai ser igual a 1. Vai ser R sobre L vezes L sobre R. E aí isso aqui vai dar 1. E quando eu tenho 1 menos E elevado na menos 1, isso me dá 63% do valor máximo de corrente. Então, essa razão, indutância sobre resistência, dá uma ideia da velocidade com que a corrente aumenta no circuito. E essa razão, indutância sobre resistência, é chamada de constante de tempo do circuito RL. Então, quando a gente tinha lá o circuito RC, a constante de tempo era RC, certo? Aqui no circuito RL, a constante de tempo é dada por L sobre R.
que está ali, não precisava ter escrito, né? Então, quando é que a gente vai ter uma situação onde a corrente chegou efetivamente no valor máximo? Olha, em geral, a gente sabe que quando a gente espera um tempo que é igual 5 vezes essa constante de tempo aqui, a corrente vai ter chegado a 99,3% do valor final. Aí a gente diz que isso é próximo o suficiente de 100% para considerar que a corrente chegou no valor final. Então, em geral, leva um tempo 5 vezes a constante de tempo para a corrente estabilizar no valor final. A gente também pode falar sobre potência no circuito RL. Como é que fica a potência? Potência fornecida pela fonte. Essa vocês estão acostumados, né? Potência fornecida é a fenda fonte vezes a corrente. Potência dissipada pelo resistor. Dissipada no sentido de que a energia potencial elétrica vira energia térmica. A potência dissipada no resistor é I ao quadrado vezes R. Também estamos acostumados, foi bastante usado lá na parte de circuitos inicial. E como é que a gente escreve a potência armazenada no indutor? Bom, essa aqui nós temos que tomar um pouco de cuidado. A potência armazenada, ela deveria estar relacionada com a corrente vezes a DDP no indutor. Então a gente pode escrever assim: a potência armazenada vai ser a diferença de potencial nos terminais do indutor vezes a corrente que passa ali naquele instante. Essa diferença de potencial pode ser escrita como L vezes d e dt. Então, a rigor, a potência armazenada no indutor é L vezes d e dt vezes I. Se eu tirar completamente a corrente do circuito, aí eu acabo com a potência armazenada no indutor. Enquanto o circuito estiver funcionando, o que deve ser verdade? A potência fornecida pela fonte é igual à soma da potência dissipada no resistor mais a potência armazenada no indutor. Se a gente coloca isso em função desses valores que eu tenho aqui, a gente fica com esta equação. E vejam bem, se eu cortar o termo de corrente em todos os lados da equação, eu fico de novo com a equação da lei das malhas. Agora, o que acontece se eu tenho a diminuição de corrente no circuito RE? Então, digamos que eu tenho o resistor, o indutor, uma corrente passando e, de repente, essa corrente começa a diminuir. Bom, se não tivesse um indutor, o que aconteceria? Se a corrente começa a diminuir, deixa eu voltar para outra cor aqui. Se eu tinha uma corrente de valor I e eu não tenho um indutor, o que acontece é que a corrente cai a zero e pronto, acabou. Ela volta a ser zero. Se eu tenho o indutor e tenho uma corrente circulando, a corrente não pode estar zero, tá, pessoal? Tem que ter uma corrente circulando. Se eu tenho um indutor e eu tenho uma corrente circulando, aí o que acontece? Quando a gente desliga, é que essa corrente vai diminuindo lentamente, gradativamente, até que efetivamente ela cai a zero. Então, por isso a gente tem este gráfico mostrado aqui embaixo. Se tinha uma corrente circulando e de repente se tirou a fonte e não tem mais a corrente circulando, o que acontece? Aí a gente tem uma corrente aqui que vai diminuindo gradativamente com o tempo. Essa diminuição é uma diminuição exponencial também. Nós podemos até calcular, porque daí nós vamos ter o seguinte: só vai ter dois termos para colocar na lei das malhas, o termo do resistor e o termo do indutor, porque a fenda fonte não está mais presente. Aí aquela nossa equação da lei das malhas vai ficar assim. Se a gente pega essa equação com a FEM tendendo a zero, isso aqui se anula. Então a gente chega à conclusão que, passando esse I dividindo e passando dt multiplicando, di sobre I é menos R sobre L dt. Integra esse lado em relação à corrente, integra aquele lado em relação ao tempo, a gente chega nesta equação aqui. Nesse caso, quando tinha uma corrente circulando e de repente se tirou a fonte,
O indutor é contra a diminuição da corrente. Então, ao invés da corrente cair diretamente para zero, ela vai caindo gradativamente para zero. Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque a energia potencial magnética armazenada no indutor alimenta a corrente por mais algum tempo. Como é que se explica matematicamente esse gráfico aqui? A corrente em função do tempo vai ser a corrente que tinha inicialmente vezes a exponencial de menos R sobre L vezes T. Vejam que é a mesma exponencial que aparecia lá no caso anterior, tá, pessoal? A diferença é que aqui não tem o fator 1 menos, porque ela não está aumentando, ela está diminuindo. Então, continua valendo a ideia de que a constante de tempo característico do circuito, é L sobre R, e o que acontece? Quando a gente chega no tempo L sobre R, depois de ter começado a queda da corrente, a gente tem um valor de corrente aqui, que é exatamente igual à corrente que tinha no início, dividido por E. E quanto tempo vai levar para a corrente efetivamente cair a zero? Olha, quando passa um tempo igual a 5 vezes a constante de tempo, a corrente atinge 0,67% do valor final. Aí a gente considera que a corrente é praticamente zero. Então, isso aqui, pessoal, era o que nós tínhamos para a parte de circuito RL. Então, resistor, indutor. Agora a gente deveria ver o circuito LC. Deixa só eu ver uma coisa aqui, se eu consigo montar um circuito LC rapidinho. Então, eu vou... Só um minutinho, tá? Que eu vou ligar aqui o circuito. Ou eu ia ligar o circuito e agora já deu problema aqui. Só um minutinho, eu vou ter que parar o compartilhamento aqui, tá, pessoal? E eu vou botar o circuito LC, que está em algum lugar aqui que eu tinha preparado, mas agora fechou ali o simulador de circuitos, eu vou ter que abrir de novo. Mas é rapidinho. Pronto, está aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, aqui está o circuito LC, tá, pessoal? Vejam que, na verdade, tem duas coisas, tá? Primeiro tem um circuito aqui em cima, que é o circuito RC. Essa parte do circuito aqui serve para carregar o capacitor. Então, se eu fecho a chave aqui, vejam que começa a circular uma corrente elétrica. Essa corrente diminui com o tempo, porque quanto mais o capacitor carrega, mais ele se opõe à passagem de corrente, até que o capacitor vai estar totalmente carregado, quando a diferença de potencial nos terminais do capacitor ficar igual à diferença de potencial nos terminais da fonte. Então, digamos que agora o capacitor já esteja carregado totalmente, tá? O circuito LC que nós vamos falar, pessoal, é um circuito capacitor-indutor. Então, vejam que no ramo de baixo aqui só tem o capacitor e o indutor e uma chave. Por enquanto está fechado. Vamos ver o que acontece com várias coisas nesse circuito quando a gente fechar a chave. Olha, o capacitor está com carga positiva na placa esquerda e carga negativa na placa direita, certo? Quando eu fecho a chave, começa a circular corrente. Vejam que ela começa devagar, porque tem um indutor. E o que acontece com o capacitor? Ele vai descarregando. O capacitor vai descarregando, descarregando, e de repente ele começa a carregar ao contrário.
e aí a placa que era positiva começa a carregar negativamente e a outra placa ao contrário, até que carrega tudo e depois inverte o sentido da corrente. E aí o capacitor descarrega e começa a carregar de novo ao contrário. Por que que inverte o sentido da corrente? Quando o capacitor está totalmente carregado, ele empurra de forma que as cargas aqui se movam para descarregar as placas. Mas enquanto ele está descarregando as placas, tem corrente passando no indutor. E quando a corrente passa no indutor, o indutor é contra a variação dela. Então, ao invés da corrente parar quando o capacitor descarregou, o indutor faz a corrente continuar e carrega o capacitor ao contrário. E vejam que isso aqui virou um vai e vem, ó. A corrente vai num sentido, descarrega, carrega no sentido oposto, aí ela vai parar e agora vai começar a se mover no sentido horário contra o sentido que ela estava se movendo antes. Então, o circuito que é composto por um capacitor e um indutor, circuito LC, ele é chamado de um oscilador LC. Por quê? Vejam que a corrente fica oscilando para um lado e para o outro. Olha aqui o que acontece se a gente faz um gráfico da corrente em função do tempo. Vejam que a corrente tinha um determinado valor e ela vai variando até um valor mínimo, aí ela começa a aumentar de novo, ela vai até um valor zero, continua indo além do zero até um valor máximo, e depois ela volta a cair a zero e vai de novo para o valor mínimo. Então vejam que essa corrente aqui está fazendo uma oscilação. O formato da curva da corrente é o formato de uma senoide. Isso é parecido com o que a gente tinha lá na Física 1, quando a gente tinha o oscilador bloco-mola, certo? Veja uma coisa interessante. A corrente vai atingir o valor zero aqui, bem no momento que o capacitor estiver totalmente carregado. Ele está totalmente carregado, a corrente é zero. E a corrente vai atingir o valor máximo justamente quando o capacitor estiver totalmente descarregado. Ó, quando ele está descarregado, a corrente chegou lá no valor máximo. Então, é uma oscilação parecida com a oscilação do bloco-mola. A gente pode pensar assim, a corrente é carga sobre tempo. O bloco tinha uma velocidade no sistema bloco-mola e a velocidade era posição sobre tempo. Então, a corrente aqui nesse circuito se comporta da mesma maneira que a velocidade se comportava num sistema bloco-mola. E aí nós podemos fazer algumas comparações para explicar esse circuito aqui. Então, deixa eu trocar aqui a tela de compartilhamento e vamos falar dessa parte aqui. Num circuito LC oscilante porque ele se comporta daquela maneira que eu mostrei, a carga do capacitor e a corrente no indutor variam senoidalmente ao formato da curva que eu mostrei com o tempo. A energia transferida entre energia magnética no indutor, que é máxima quando a corrente é máxima, e energia elétrica no capacitor, que é máxima quando a corrente é zero. Lembra que eu falei? Quando o capacitor está completamente carregado, a corrente é zero. Aí a energia potencial elétrica é máxima, porque tem a carga máxima. Já quando o capacitor está totalmente descarregado, o E é zero, mas o B é máxima, porque a corrente é máxima. E como no caso do movimento harmônico simples, a energia total do circuito permanece constante. Então, a soma UB mais UE, energia no indutor mais energia no capacitor, para qualquer instante de tempo, dá sempre o mesmo valor, desde que não tenha nenhum resistor no circuito, né, pessoal? Vejam essa figura aqui. Então, o que acontece? O capacitor começa totalmente carregado. Nesse instante, digamos que nós fechamos o circuito, tá? Então, o capacitor está totalmente carregado, a corrente inicialmente é nula. Aí a gente fecha a chave aqui e começa a circular a corrente. No instante inicial,
a energia potencial elétrica é máxima, porque tem toda a carga armazenada aqui, e a energia magnética é zero, porque a corrente é zero. Lembrem que a energia magnética depende da corrente no indutor, tá? Então, toda a energia mecânica está na forma de energia potencial elétrica. Aí, a gente fecha essa chave, e aí começa a circular a corrente. O capacitor vai descarregando à medida que a corrente vai circulando. Quando o capacitor estiver totalmente descarregado, o que vai acontecer? A energia potencial elétrica vai ser zero, mas a corrente no circuito vai ter chegado no valor máximo, e essa corrente máxima produz uma energia potencial magnética no indutor que tem o valor igual ao que a gente tinha de energia potencial elétrica no capacitor no início. E aí, para qualquer instante de tempo entre a carga máxima no capacitor e carga zero no capacitor, a gente tem uma divisão da energia entre energia potencial elétrica no capacitor e energia potencial magnética no indutor. A princípio, essa aqui seria a equação da lei das malhas, certo? Menos L di dt, que é ΔV no indutor, menos Q sobre C, que é ΔV no capacitor, igual a zero. Não tem fonte, então não tem epsilon aqui. Se a gente isola os termos aqui, lembra aqui que é corrente? Corrente é carga sobre tempo, né? Então, di dt, na verdade, é a derivada segunda de Q em relação ao tempo. Esse L aqui a gente coloca em evidência e a gente passa multiplicando para os outros dois lados da equação e a gente fica com 1 sobre LC vezes Q. Isso aqui, pessoal, é uma equação diferencial, certo? D2Q dt2 mais 1 sobre LC vezes Q igual a zero. É uma equação diferencial onde tem a derivada segunda de Q em relação a T e tem o próprio Q. Nós não vamos resolver isso, tá, pessoal? Nós só vamos dizer assim, olha bem, isso tem exatamente a mesma estrutura do movimento harmônico simples, por exemplo, de um bloco ligado numa mola. Como é que era a equação do bloco com mola? D2x, ou seja, derivada segunda da posição, que seria a aceleração, né, em função do tempo, mais K sobre M, constante da mola sobre massa do bloco, vezes x igual a zero. Essas duas equações têm exatamente a mesma estrutura. Isso quer dizer que os resultados são equivalentes. Então, nós vamos fazer uma comparação assim. A posição x do bloco equivale à carga que é armazenada no capacitor. A velocidade do bloco, que é a derivada da posição em relação ao tempo, corresponde à corrente no circuito, que é a derivada da carga em relação ao tempo. A massa do bloco é tipo uma inércia. A massa do bloco é representada pela indutância do indutor. E a constante da mola é o termo que determina, de certa forma, a força da mola. E ela é equivalente ao termo 1 sobre a capacitância do capacitor. Então, se a gente faz essa comparação aqui, a gente pode pegar todas as equações que a gente tinha para o sistema bloco-mola e transformar elas em equações para o circuito oscilante LC. Lembra da equação da posição? X igual a cosseno de ômega t mais φ. Então, se a gente substituir aqui x por q, ômega, que seria a velocidade angular, a gente deixa, e a amplitude, o valor máximo de carga, fica a carga no capacitor é igual à carga máxima que o capacitor tinha no início, vezes o cosseno de ômega t mais φ, onde ômega é a velocidade angular de oscilação do circuito e φ é aquela constante inicial. Então, essa equação nos dá a carga no capacitor do circuito LC. Vejam que a carga oscila com o tempo. Esse valor de ômega pode ser determinado. E se a gente faz a determinação, a gente vê que a frequência angular de oscilação é igual a raiz de 1 sobre LC. Tá? Lá no sistema bloco-mola,
era raiz de K sobre M, certo? A frequência angular do sistema bloco-mola era raiz de K sobre M. Aqui a frequência angular do oscilador LC é raiz de 1 sobre LC. Então essa é a frequência de oscilação. Como é que era a velocidade do bloco-mola? Menos ômega A, seno de ômega T mais φ. Então, convertendo para as grandezas do circuito LC, a corrente fica igual a menos ômega vezes Q, a amplitude de X equivale ao valor máximo da carga, vezes seno de ômega T mais φ. Então, essa é a corrente no circuito LC. Nós também podemos relacionar a energia da mesma forma que a gente fez no MHS. O que a gente dizia lá no sistema bloco-mola? A energia total é a energia potencial elástica da mola mais a energia cinética do bloco, certo? Como é que era a energia total? 1/2 vezes a constante da mola vezes a amplitude ao quadrado. Em qualquer instante, isso devia ser a soma da potencial elástica com a cinética, ou seja, a soma de 1/2 kx ao quadrado mais 1/2 mv ao quadrado. Se a gente substitui x por q, v por i, as constantes k igual a 1 sobre c, m igual a l, a gente chega nessa relação aqui para velocidade. Desculpa, velocidade seria, no caso do bloco, o equivalente que é a corrente, no caso desse oscilador. A corrente em função do tempo é 1 sobre LC, raiz de 1 sobre LC, vezes a raiz da carga máxima ao quadrado, menos a carga naquele instante ao quadrado. Então vejam que quando a carga no capacitor atinge o valor máximo, a corrente dá zero. Quando a carga no capacitor atinge o valor zero, aí essa corrente tem o seu valor máximo. Eu estou passando aqui, pessoal, essas equações são as principais equações, tá? Então, eu estou ressaltando aquilo que a gente vai usar do circuito LC. E aqui tem o quadro que põe toda a comparação de forma mais simples. Então, a energia cinética do bloco no sistema massa-mola, 1/2 de mv ao quadrado. Qual é a coisa equivalente no circuito indutor-capacitor? É a energia magnética do indutor, 1/2 de Li ao quadrado. Então, cinética só tem quando tem velocidade, energia magnética só tem quando tem corrente. A energia potencial da mola era 1/2 de kx ao quadrado. A energia elétrica do capacitor é carga ao quadrado sobre 2C. Então, vejam bem, a carga no capacitor faz o mesmo papel da distensão da mola lá no circuito massa-mola. Aqui tem a lei de conservação da energia, cinética mais potencial elástica igual a energia mecânica. Aqui tem a mesma coisa, só que para o oscilador indutor-capacitor. Aqui tem a equação da velocidade, o equivalente é a corrente, lembrando que velocidade é dx dt e corrente é dq dt. Aqui tem a frequência angular do oscilador bloco-mola, aqui a frequência angular do indutor-capacitor, e finalmente a equação da posição no bloco-mola, que equivale à equação da carga no indutor-capacitor, tá? Então essa aqui é uma tabela de correspondência rápida que vocês podem usar quando vocês tiverem que responder perguntas sobre o circuito indutor-capacitor. Vamos ver o último caso, então, o circuito RLC. Pega o circuito que a gente tinha antes, que era só LC, e inclui um resistor. O que vai acontecer? Bom, o resistor ele vai transformar a energia potencial em energia térmica, certo? Ou seja, ele vai diminuir a energia do circuito. Se a gente volta aqui para o simulador, e a gente pega este circuito de baixo aqui, e agora a gente adiciona um resistor aqui embaixo. Aí nós vamos ter o circuito RLC.
um resistor aqui, um indutor aqui e um capacitor ali. Digamos que o capacitor começa carregado, tá? Então, o que vai acontecer? O capacitor está carregado, mas a chave está aberta, não tem corrente no circuito. Quando a gente fechar a chave, vai começar a circular corrente no circuito. Começa devagar, porque o indutor é contra a variação brusca de corrente, tá? Mas olha só o que acontece. A corrente aumenta até 0,5. E aí depois ela inverte de sentido, ela vai diminuir até 0. E se fosse um circuito só LC, ela deveria chegar de novo em menos 0,5, certo? Mas vejam que ela chega num valor menor do que menos 0,5. E aí ela já inverte e ela sobe de novo para um valor positivo. Mas agora ela vai chegar num valor positivo que é ainda menor do que 0,5 que a gente tinha visto antes. Ou seja, o que acontece? A corrente ainda está oscilando, só que ao mesmo tempo que ela está oscilando, ela está diminuindo de valor total. Por quê? Porque agora tem um resistor aqui. Então, a gente chama o circuito resistor, indutor, capacitor de oscilador amortecido, porque ele começa oscilando, mas a corrente eventualmente cai a zero por causa do efeito do resistor. Então, isso está mostrado ali nos slides também, onde a gente vê o circuito RLC sem fonte. Ó, a carga e a corrente, elas oscilam, só que elas oscilam e vão ficando cada vez menores em valor total por causa do efeito do resistor, que converte as energias potenciais do indutor e do capacitor em energia térmica. Então, o gráfico aqui de um circuito RLC funcionando sem fonte, tá, pessoal? Que nem o que eu mostrei para vocês ali no simulador. Só o resistor, o indutor e o capacitor, com o capacitor começando a carregar. Ele faz esse comportamento aqui, tanto para carga no capacitor quanto para corrente. Quando a resistência é pequena, a gente chama de circuito subamortecido, porque a gente ainda consegue ver as oscilações e elas vão ficando cada vez menores até que a corrente cai a zero. Quando a resistência for maior, a gente nem chega a ver as oscilações direito. Ó. Por exemplo, se a gente aumenta um pouco o valor da resistência, aí a gente tem o que a gente chama de circuito criticamente amortecido. A carga no capacitor vai caindo em função do tempo e chega no valor zero e não volta mais. Ou ainda, a gente pode ter o circuito superamortecido, quando a resistência é realmente muito grande. E, de novo, a gente nem vê as oscilações, a gente só vê uma queda em função do tempo. Acho que vocês já deduziram que esse circuito aqui vai ser complicado de falar matematicamente, né, pessoal? Inclusive, na Física 1, nós não falamos desse tipo de oscilação amortecida aqui, né? Nós falamos só da oscilação que nem era o LC, sem amortecimento. Então, aqui eu estou apresentando o circuito RLC para vocês saberem o que acontece, tá? Então, a gente tem o amortecimento e, dependendo do valor de resistência, esse amortecimento pode ser muito forte. Como é que ficaria a lei das malhas? A lei das malhas teria um termo do indutor, um termo do resistor e um termo do capacitor. E se a gente for colocar a corrente como variação da carga sobre o tempo, aí nós vamos ver que nós temos uma equação diferencial onde nós temos a segunda derivada da carga em relação ao tempo, a primeira derivada da carga em relação ao tempo, que nada mais é do que a corrente, e a própria carga. Então vejam que é uma equação diferencial que tem a variável Q, a primeira derivada de Q em relação a T, e a segunda derivada de Q em relação a T. É possível resolver isso? É, mas não é o objetivo do nosso curso. Então, nós só vamos dizer assim,
Olha, pessoal, para o caso subamortecido, que é o que nos interessa mais, o que seria o subamortecido? Quando a resistência é pequena e a gente consegue enxergar as oscilações sendo amortecidas, para esse caso aqui. Ah, mas o que é resistência pequena? Ó, quando o quadrado da resistência for menor que 4 vezes L sobre C, 4 vezes a indutância sobre a capacitância, a gente tem o caso subamortecido. Nesse caso, a carga em função do tempo varia assim, tá, pessoal? Então, a carga em função do tempo é a carga que tinha no início, vezes uma exponencial negativa de R sobre 2L vezes o tempo, vezes um termo de cosseno de 1 sobre LC menos R ao quadrado sobre 4L ao quadrado, toda essa raiz aqui multiplicada pelo tempo, mais φ. Então vejam que é uma equaçãozinha bem complicada, né, pessoal? Obviamente nós não vamos fazer contas com isso. Eu só estou mostrando para vocês saberem como é a estrutura da coisa e para vocês verem que é possível fazer um tratamento matemático, ele só é mais complicado e, portanto, cai fora do objetivo da nossa disciplina. Essa equação, então, dá a carga no capacitor no circuito, ó, saiu até trocado aqui, tá, pessoal? O certo mesmo é escrever R, L, C. Resistor, indutor, capacitor. Essa aqui é a frequência angular. Bom, alguém já podia ter deduzido, né? Como esse aqui é o termo que multiplica T, ele deve ser o termo da frequência angular. Então, vejam que a frequência angular do caso subamortecido é diferente da frequência angular do caso onde era só LC. Lá no caso onde era só LC, a frequência angular era 1 sobre LC. Aqui aparece mais um termo, menos R ao quadrado sobre 4L ao quadrado na frequência angular. Então, essa aqui é a frequência angular das oscilações subamortecidas no circuito. De novo, saiu trocado aqui, ó. R, L, C. Então, pessoal, chegamos ao final da aula de hoje. Isso era o que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Ficou bastante comprido, mas eu tentei botar aquelas simulações porque eu acho que elas ajudam a entender. Isso acabou incompridando um pouquinho a aula. Então, o único que aguentou até o final foi João Vitor, né, João Vitor? Parabéns! Foi o único que aguentou até o final. Então, se o João Vitor tiver alguma dúvida, a gente fala aqui sobre a dúvida do João. Se não, a gente encerra a aula de hoje. Por mim tá ok. Então tá, João. Obrigado por ter vindo, tá? Legal. Obrigado por ter ficado até o final. A gente encerra por hoje então, pessoal. Uma boa semana. João, uma boa semana para ti, uma boa semana para todo mundo que está assistindo depois e até a próxima. Obrigado igualmente.